Olá pessoal, começando aqui mais uma aulinha sobre saberes do campo, dando continuidade ao nosso assunto de compostagem na agroecologia. Então vamos lá que isso é muito legal e se a gente aplicar a gente colabora para o mundo melhor. Então como vocês sabem, o nosso foco principal é a agricultura familiar. Ela é uma atividade de agricultura onde se predomina a mão de obra de poucos indivíduos, normalmente que fazem parte de uma mesma família e moram em uma pequena propriedade rural. Na região norte do Mato Grosso, sul do Pará, a gente sabe que essas propriedades de agricultura familiar variam muito de tamanho. Então, enquanto a gente tem pequenas chácaras com 2, 3 hectares onde vivem famílias que produzem ali seu alimento, a subsistência, existem outros com sítios ou que alguns até consideram pequenas fazendas onde também se pratica agricultura familiar. Só que aí unida principalmente à atividade de pecuária. Aqui no nosso foco principal, a gente fala da agricultura familiar voltada à subsistência, então produtores que é, tentam produzir uma maior diversidade de alimentos. E essa diversidade ela tem a função principal de manutenção da própria família, abastecimento de mercados locais, as feiras livres das cidades pequenas e médias aqui da região norte de Mato Grosso são exemplos. Então predomina nessas áreas também o trabalho cooperativo, em que em alguns momentos se admite, se contrata a mão de obra para auxiliar em processo de colheita, em processo de plantio, quando o agricultor, a família, né, que pratica essa agricultura familiar, tem a necessidade de mais mão de obra e tem condições também de contratar esse serviço. Quando a gente fala de práticas agroecológicas, a gente está falando de um conjunto de técnicas, de conhecimento que se utiliza para diminuir o impacto da ação da agricultura, né, de toda a transformação que a gente faz da natureza sobre o ambiente. Então, a manutenção de vegetação nativa próxima a cursos d'água, a divisão adequada do terreno para se diminuir o carreamento do solo, dos nutrientes para a água, para se perder solo e aí gerar a necessidade de intervenções químicas como adubação, a manutenção de florestas próximas também. Então tudo isso tem a ver com as práticas agroecológicas, os plantios em terraços. Então, muitas e muitas que facilitam o uso do espaço ou melhoram o uso do espaço numa propriedade rural. A produção orgânica faz parte dos conhecimentos agroecológicos e é onde se pretende não utilizar insumos químicos, né? A adubação química, aquele adubo que é comprado para se incrementar, para se fornecer os nutrientes para o solo, para que as plantas cresçam rapidamente. E também os herbicidas, larvicidas, né, os pacotes de agrotóxicos que podem ser utilizados são muito utilizados. Então, quando a gente fala de produção orgânica, visa-se produzir sem o uso de agrotóxicos ou mesmo adubos químicos. A ideia de produção orgânica visa preservar os recursos e a biodiversidade, por quê? Para se produzir de forma orgânica, raramente você vai conseguir fazer isso se você plantar um único tipo de vegetal. Você tem que utilizar uma diversidade maior para justamente diminuir as chances de ocorrerem as famosas pragas, a invasão de grande quantidade de insetos e doenças se proliferarem dentro dessas hortas, no caso aqui um exemplo de horta. A permacultura, que é uma produtividade bastante interessante, relativa também ao plantio em formas geométricas, uma distribuição igualitária do espaço, é um negócio muito interessante que a gente vai passar a conversar mais adiante. Agora, basicamente, a gente vai focar nos conceitos da produção orgânica e do aproveitamento adequado dos alimentos. Então, quando a gente fala em não adubar com material químico, a gente precisa adubar o solo. Nós vivemos em um ambiente de solo consideravelmente pobre. Então, a adubação verde é a saída mais adequada e menos custosa. Então, normalmente se utilizam leguminosas. Então, o que é uma leguminosa? É uma planta que as suas sementes elas ocorrem dentro de bagas. Por exemplo, o feijão, o ingá, o soja, né, são plantas que são leguminosas.
Para a adubação, existem alguns tipos de plantas que são mais comuns, como a crotalária, né, que eu coloquei aqui em evidência, mas existe o feijão guandu, existem outros também que eu até citei na apostila de vocês. E essas plantas, elas são colocadas no ambiente, né, na área de canteiro ou na área onde vai ser feito o plantio, no campo aberto, e roçada, né? Na maioria das vezes roçada, às vezes ela só é deitada, mas para a maioria dos casos essa cama vegetal é necessário que ela forme uma palha. E esse material, uma das funções principais das leguminosas é fixar nitrogênio no solo por uma relação de simbiose que ocorre com alguns outros seres vivos, algumas bactérias que interagem com as raízes dessas plantas. Então esse processo, que é muitíssimo interessante, faz com que essas bactérias que ficam em contato com as raízes das leguminosas coletem nitrogênio do ar e consigam fixar no solo. Isso disponibiliza mais nutrientes para as outras plantas que podem ser colocadas naquele local. A compostagem é uma forma também de fazer a adubação orgânica do ambiente. Então é um processo de transformação do material orgânico. A gente sabe que tudo que a gente usa de orgânico vai apodrecer. Se a gente manda lá para um lixão, né, quem mora nas cidades, nos bairros onde não é o ambiente rural, que a pessoa mesmo tem que tratar o seu lixo, sabe que muito e muito lixo orgânico é enviado para os aterros sanitários e isso se perde lá e contamina solos, contamina o ambiente. Se você fazer uma compostagem, você vai estar fazendo com que essa matéria orgânica se transforme em nutrientes para as plantas no solo. Então isso é interessantíssimo. Uma compostagem em pilhas, basicamente é se formar uma pilha muito grande com esses resíduos, onde se coloca uma diversidade de restos de alimentos e esterco, né, solo ali, e isso vai chegar a um tempo de cura, que é o que? Uma fermentação, um processo de decomposição que leva de 2 a 3 meses no nosso ambiente, que é consideravelmente quente, né? E que é necessário fornecer umidade, né? Fornecer uma quantidade de água ali para que ele ocorra mais rapidamente. Agora no período da seca, por exemplo, muitas vezes se resseca muito o material, mas ele não se deteriora por completo, então não forma o adubo completamente, é necessário fornecer água. Então essas pilhas, com o passar das semanas, né, e meses, ela vai formar matéria orgânica, o solo preto de qualidade. A gente pode fazer compostagem em potes. Eu até postei um videozinho há alguns dias atrás, que eu montei uma com um balde. Eu já tenho um balde cheio aqui, é uma casa que moram só 3 pessoas e a gente já produziu tudo isso de lixo orgânico em uma semana. E isso pode ser feito em caixas maiores ou caixas menores, até potes de sorvete. E é muito interessante porque ocupa pouco espaço, diminui a quantidade de lixo que você envia para a coleta, né, envia para os aterros sanitários, faz o reaproveitamento do material orgânico e, além de tudo, diminui aquele mau cheiro que muitas vezes a gente fica sentindo quando a gente passa perto de vários lixeiros na rua, porque as pessoas colocam ali e aquilo fica apodrecendo porque a coleta não passa diariamente. Mas eu sei que ainda tem gente aí que está pensando, poxa, mas por que fazer compostagem? Então, pensa o seguinte, nem tudo que sobra é lixo. Então muitas coisas são desperdiçadas. Então a gente reutilizar, a gente diminuir a produção de material residual é extremamente importante para o equilíbrio do nosso planeta. Então o desperdício, né, ele gera aumento de preço e gera contaminação do ambiente, porque você está jogando dejetos no ambiente. Então a diminuição do desperdício vai gerar uma diminuição dos preços do alimento também e uma diminuição da contaminação dos solos e das águas. Você fala, mas como assim contaminação dos solos e águas? Se você coloca lá um resto de casca de batata, um resto de arroz lá, que fica ali no solo em pequena quantidade, você colocou ali em uma vasilhazinha lá para um animal, o animal não comeu, aquilo ali vai apodrecer no ambiente e vai ser reintegrado ao solo sem grandes problemas, uma pequena quantidade. Mas se você pensa nisso em quilos, em toneladas, como se formam
nos grandes aterros sanitários, que não são aterros, são lixões a céu aberto na nossa região, isso penetra no solo, né, os resíduos desse chorume que é produzido pela decomposição desse material, e isso contamina a água. E isso é muito prejudicial para nós, para o nosso planeta. Então, além de fazer a compostagem, a gente também tem várias e várias receitas de reaproveitamento dos alimentos. Então, há receitas utilizando cascas, né, como de banana, cascas de laranja para se fazer geleias. Pó do café, por exemplo, que pesquisando esses últimos dias é utilizado até mesmo como esfoliante para a pele. O mais comum, o óleo de cozinha, que é utilizado para fazer sabão, sabonetes, aquele óleo velho, o óleo já queimado, que foi utilizado para frituras, por exemplo. Eu deixei na apostila para vocês uma receitazinha de brigadeiro feito com casca de banana, né? Geleias de abacaxi feito com a casca do abacaxi também. Existem muitas receitas. Hoje, com a internet, a circulação da informação é muito maior. E se você realmente quer fazer alguma coisa de útil pelo ambiente, você pode diminuir e muito os impactos da sua ação, da sua produção de lixo no ambiente. Então, reciclagem, reutilização e agroecologia andam juntas. Porque se a agroecologia é você tentar produzir com menor impacto, ela exige que você faça a reutilização de tudo que está à sua volta, e a reciclagem de materiais faz parte desse processo. A água é um bem natural que, apesar de muitos considerarem infinito, isso não é verdade. Ele está acabando, está diminuindo, está ficando escasso. E aqui eu trouxe alguns exemplos de produção, né? Nessa foto são as irrigações por pivô que ocorrem em áreas de deserto e áreas de alguns países do Oriente Médio. Ocorrem aqui no nosso cerrado também, em áreas mais secas, distantes dos rios, ou não tão distantes dos rios, que eles encanam água para fazer essa irrigação. Então o pivô é um ponto central onde é ligado a água, a uma fonte, né, ligado a uma fonte de água, e ele funciona como um arrasto que vai sendo levado aqui em movimento circular para irrigar toda essa área aqui. É extremamente produtivo, produz grãos em uma época em que faltam grãos ou que tem uma menor oferta, então isso dá muito mais dinheiro para as pessoas, mas isso gera um impacto muito grande para os rios, que é a diminuição da disponibilidade de água nesses rios, o que pode gerar impactos na cadeia do meio ambiente muito grande, né? Em todo o meio ambiente, falta de água para circulação de peixes, para que ocorra a migração deles para a reprodução, então tudo isso é um impacto muito grande. E apesar de ser muito comum esse tipo de irrigação, existem outros que são muito mais eficientes do ponto de vista de desperdício ou de menor desperdício de água. Então, como nós precisamos cuidar da água, o uso, né, se a gente fala de agricultura familiar, que é uma produção em menor escala, hoje já se sabe que, por exemplo, o gotejamento ele é muito mais eficiente porque gera menor desperdício, menor evaporação de água. Em canteiros menores, né, canteiros que são feitos em covas, como esse aqui, em trincheiras, forrados de lona, podem ser ainda mais eficientes porque diminuem a penetração de água no solo, né, a infiltração de água no solo. Então, essa água vai ser toda utilizada pelas plantas. O uso, por exemplo, se não há uma irrigação conectada de garrafas PET recicladas para gotejar nesses pequenos canteiros para estar fornecendo água para alface, para hortaliças, também é muito eficiente. Então são algumas técnicas econômicas que são muito eficientes e podem aumentar, otimizar o uso da água. O gotejamento é uma prática comum, mas que exige que a pessoa esteja sempre próxima. Então, por que isso é muito indicado para a agricultura familiar? Normalmente são pessoas que vivem disso, então eles estão ali vendo isso o tempo todo. Então, se a família vive disso, ela está o tempo todo dando manutenção naquilo e o uso é realmente adequado.
Na apostila eu até coloquei uma foto utilizando cotonetes conectados a uma mangueira, e o uso desses cotonetes é bastante interessante porque eles fazem a liberação do esguicho de água muito próximo ao solo aqui e distribuem melhor a água para que ela não fique parada em um único ponto aqui de gotejamento. Então são alguns exemplos que a gente encontra aí, as famosas receitas, os passo a passo na internet, que podem otimizar o uso para aqueles que têm interesse. Então qualquer coisa me mandem mensagem, eu estou à disposição. Grande abraço, gente.